Oi, galera, sou eu, Cristina, de novo com mais um relato. Eu fiz um vídeo da Caipora, né? Se quem ainda não assistiu, aí vai lá, que tá lá o vídeo que eu fiz. Tô começando agora, mas eu sempre tive um sonho de ter uma oportunidade para contar um pouco da vida, como é crescer, assim, em roça, em fazenda, assim, no mato. E acontecem muitas coisas, sobrenatural mesmo, de verdade. Gente, eu não tô aqui mentindo, não tô inventando. Eu tô aqui para falar só o que já aconteceu comigo ou com alguém da minha família. Ou com alguém querer também passar para mim alguma experiência que já passou por isso, manda para mim, né, que eu passo para vocês. Mas hoje eu vou contar uma coisa muito intrigante, assim. Uma coisa muito assim, como eu já falei, né? Eu morava assim na roça. E aí, às vezes, meu avô, minha avó, contava várias coisas pra mim. Eu era bem criança nessa época, mas coisas assim que eu não esqueço, nunca esqueci, né? Então é assim, um dia a minha avó falou pra mim, olha, não sai sozinha, não anda sozinha por aí, porque tem muita coisa. A gente mora aqui no meio praticamente dos matos, quase não tinha vizinhos. Mas criança, vocês sabem como é curiosíssima, né? Então lá na roça fizeram uma gangorra. Para mim, o meu irmão e mais duas crianças que convivia perto da gente, brincar. E aí, nesse dia eu não tava afim que as crianças brincassem comigo. Eu queria brincar sozinha, gente. Aí eu tô lá, brincando nessa gangorra, me balançando, indo mais longe, sabe? Aquela coisa de criança. Aí meu irmão falou, eu quero brincar um pouquinho. Eu falei, não vou deixar, hoje só é eu. Gente. Aí ele saiu. De repente, assim, eu olhei pra uma pedra e vi um menino sentado, me olhando. Eu falei, você é filho de quem? Ele não respondia nada, só me olhava. Eu falei, você tá fazendo o quê? Aí ele olhava pra gangorra. Eu falava assim, você quer brincar na gangorra? Porque hoje ninguém vai brincar na gangorra, só quem vai brincar sou eu. Que é o Luísmo, né, gente? E ele ali olhando pra mim, como se falasse assim, mas eu quero brincar na gangorra um pouco, né? Até que eu cheguei, saí da gangorra e deixei pra ele brincar. Mas quando eu fui tentar pegar nele, ele se afastou. Aí eu falei, se você veio da onde? Você mora naquela fazenda que tinha uma fazenda bem pra baixo de onde eu morava com meus avós. E lá tinha uma lenda que muitas mulheres que tinham filhos naquela época, que enterravam lá nessa roça, fazia o sepultamento. O pai às vezes fazia o caixãozinho na época e colocava sempre criança assim, recém-nascida, né? Então, eu já sabia que lá tinha isso. Gente, minha avó teve 22 filhos, né? E adulto mesmo só ficaram 6. De 22 filhos, adulto só ficou 6. E aí eu fiquei olhando para aquela criança, aquele menino, bem estranho. Aí eu dei a gangorra para ele sentar. Aí ele olhou para mim assim e falou... Eu falei, você não vai sentar? Ele balançou a cabeça. Não vou sentar. Gente, eu olhei assim direito para ele. O olhar dele, assim, era aquele olhar bem... Um olhar assim, bem assim, diferente. Eu falei, meu Deus. Gente, se fosse hoje, sinceramente, viu? Eu corri assim, olhar para trás. Mas eu ainda tive coragem de olhar para ele e perguntar mais uma vez. Você não quer brincar um pouquinho na gangorra?
Ele olhou pra mim assim e falou assim, você é ruim, você é horrível. Eu falei, ui, que menino? Ele, você vai ver. Eu falei, ver o quê? E esse menino sumiu. Como ele tava assim num caminhozinho assim, descidinha assim, eu falei, vou descer aqui, acho que a mãe dele tá lá embaixo. Eu desci. Quando cheguei lá, não vi nada. Não vi nada, nada, nada. Mas assim, quando eu olhei bem assim, fixamente para um riacho que tinha com a água parada, eu vi que ele tava dentro da água, como se estivesse tomando banho. Aí eu falei assim, menino, eu vim pra você brincar um pouquinho. Eu vou deixar você brincar. Vai brincar um pouquinho, vai. Aí ele falou assim, eu não posso mais brincar. Eu falei, você não pode mais brincar? Ele não. Eu falei, por quê? Gente, e antes de começar, de eu ver essa criança, houve um boato que tinha uma criança que tinha morrido afogado em um poço e que nunca foi encontrado. Nunca acharam ele. Ele tinha um problema, ele era epilético e nunca tinha encontrado, mas ninguém nunca me disse os traços, como ele era, o tamanho, nada. Eu falei, por que você tá nesse rio? Ele falou assim, eu moro nesse rio. Eu falei, você mora aí? Com quem? Ele, sozinho. Aí eu falei assim, vem cá. Aí ele falou, não posso. Eu falei, por que você tava lá, perto da gangorra? Ele falou assim, porque sempre eu vou lá, só que eu não posso brincar. Eu falei, pede pra sua mãe, que ela deixa você brincar. E ele falou assim, ninguém deixa, eu nunca saio daqui. E aquilo ali me deu assim uma angústia, né, por dentro. Eu falei, poxa, ninguém deixa, ele não sai pra brincar. Eu falei, pede a sua mãe que você brinca com a gente. Amanhã você vem umas 3 horas que você vai brincar com a gente, tá bom? Aí saí. Aí eu fiquei assim, na mente, né? Falei, umas 3 horas amanhã eu vou com os meninos brincar, que eu tinha que balançar eles pra eles não cair. Eram muito pequenininhos ainda. E fiquei esperando por ele, assim, pra ele ir lá, né? Pra chegar pra brincar também. Mas, gente, ele chegou já de longe. Aí eu chamei. E aí, na hora que eu chamei, ele balançou a cabeça que não. Uma criança assim, um menino assim, como se tivesse 7, 8 anos de idade. Já era grandinho. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, você não vai? Você não queria brincar ontem? Vem, vem. Aí a vizinha falou, você tá chamando quem? A mãe das outras crianças. Eu falei, tô chamando o menino que tá vindo, que veio ontem pra brincar e hoje ele não quer, que a gente tá brincando. Ele não quer brincar. Ela falou, nunca mais chame esse menino. Nunca mais. Falei, nossa, por quê? O que aconteceu? Aí ela falou assim, porque é uma lenda que tem aqui. Gente, esse lugar que a gente morava era um lugar assim, era um poço aqui, outro poço ali, sabe? Muito perigoso. E aí ela foi me falar que tinha muito tempo, tinha morrido um menino, ninguém tinha achado, depois deixaram por isso mesmo. Mas eu fiquei com aquilo na mente. Aí eu falei, mas ele não brincar. Aí ela falou, não chame ele mais. Mas eu fiquei com uma curiosidade, né? Fiquei assim, curiosa. Criança é curiosa pra caramba. Hoje eu não tenho aquelas curiosidades assim, gente, de, sabe, mexer assim, sei lá, com essas coisas que você chama uma vez, balança a cabeça de longe, que não é muito estranho. Hoje eu não tenho mais coragem. Mas eu tive coragem de chamar. E, por incrível que pareça, a minha avó proibiu da gente brincar nessa gangorra. A gente não foi mais brincar nessa gangorra. Mas eu sempre via, assim, onde eu tava, assim, perto de mim, assim, às vezes quando eu tava
fazendo arte de criança mesmo, assim, brincando ao redor da casa. E aí eu via ele sempre em pé, sempre em pé. Aí a minha avó começou, me ensinou a rezar o Pai Nosso, me ensinou a rezar a Ave Maria, e mandando eu todo dia rezar o Pai Nosso, Ave Maria, entregar para aquele menino. E sumiu. Aí ele sumiu. Nunca mais tinha visto ele. Ficou um tempo sumido, não via mais. Quando passou um tempinho, um bom tempo assim, aí eu fui pegar umas goiaba, um pé de goiaba que tinha afastado de casa. Como eu era maior, eu subia e balançava a gaia do pé de goiaba, e as goiabas maduras caíam. Meu irmão, e sempre, como eu digo, as outras crianças iam catando, né? E eu, com muito tempo que eu não já via ele, gente, eu vi ele tava lá, em pé, olhando pra mim. Eu perguntei pra ele, você quer goiaba? Ele balançava só a cabeça que não. Aí eu tive que contar pra minha avó. Aí minha avó todo dia rezava junto comigo. Eu comecei, gente, a ver ele dentro de casa. Na hora que minha avó colocava comida pra mim e pro meu irmão, sempre eu via ele assim. Só eu via, eu ficava impressionada porque só eu vejo e ninguém veja. Todo mundo tá achando que eu tô mentindo, mas é uma coisa que ninguém nunca tinha me contado, que já tinha acontecido isso lá, sabe? Então eu cheguei a passar muitos dias com medo de sair, com medo de olhar até no quintal à noite. E começando a rezar mesmo frequentemente, aí eu esqueci. Gente, às vezes a gente pensa assim, isso acontece? Acontece porque já aconteceu coisas assim que hoje eu penso, meu Deus, hoje nós quase hoje não vê nada. A gente mora na cidade, a gente não vê essas coisas, mas quando a gente mora assim em um lugar que tipo uma roça, um lugar ali que só tem você, sua avó, seu pai, seu tio, seu irmão e seu avô e mais 2 vizinhos. Aí muitas lendas, muitas coisas. Gente, eu não acreditava que aquela criança, ela já tinha morrido. Era muito real. E eu falava pra minha avó, ele não morreu, ele deve estar no mato perdido, alguma coisa que aconteceu com esse menino. Mas eu fico assim olhando, gente, às vezes a gente pensa assim, antigamente as coisas eram tudo diferente, tudo. Eu alcancei muita coisa assim ainda na minha vida, sabe? Eu não sou mais novinha, não. E coisas assim de você ficar, como se diz, meu Deus, como acontecia aquelas coisas antes, né? Pois é. E esse menino, ele ficou, sempre eu vendo ele, depois ele sumiu, desapareceu. E tem muitas coisas que já aconteceu. Eu fui uma das pessoas que já vi muitas coisas, que eu gostaria muito de que vocês assinassem aí clicassem aí no meu canal, apertasse o sininho, se inscrevesse, para mim dar uma oportunidade para mim contando alguns relatos que já aconteceu na minha vida, alguns relatos que verdadeiros, não mentirosos, alguns relatos que eu já vi acontecer. E pra vocês verem, gente, de tudo acontece nessa vida. Esse menino, ele já era morto. Eu falei no outro vídeo que morto nunca volta pra dizer nada. Realmente, ele não dizia assim nada. Não conversava, não contava como era depois que morreu, como não era, como é, como não é. Simplesmente ele balançava a cabeça, chegava perto, mas nunca não deixava tocar nele, nada.
Então, isso aí é uma coisa que já aconteceu comigo mesmo, nessa roça que eu morava, mas com meus avós e minha avó, meu pai, acontecia coisas terrível mesmo. Mas se vocês quiserem saber mais um pouco dessas coisas sobrenatural que acontecia, que aconteceu, que eu cheguei a ver muitas coisas, se inscreva aí, dá aquele joinha pra mim continuar, tá bom? Então eu já deixo aqui um grande beijão pra vocês. Tchau!